Hoje, nós vamos, né, trabalhar com alguns conceitos que são fundamentais para nós entendermos aí esse espaço rural, entendermos aí essa questão da agropecuária. E de cara, precisamos aqui fazer uma diferença muito importante, que é a diferença entre agrário e agrícola. Sempre que nós estivermos falando sobre alguma questão agrária, obrigatoriamente estaremos pensando em elementos sociais da produção rural. Estaremos falando, por exemplo, das relações de trabalho que vão existir, estaremos falando, por exemplo, da distribuição social das terras, se temos ali, né, terras bem distribuídas ou se temos ali terras concentradas. Vamos pensar um pouquinho é, na forma de ocupação das terras, né? Se você tem alguma forma de ocupação no regime de posse, ou se vai ser uma ocupação a partir de propriedade privada e assim por diante, beleza? Quando nós pensamos em uma questão agrícola, nós vamos trabalhar com elementos produtivos. Nós vamos pensar basicamente em base tecnológica, ou seja, quais são as técnicas que são empregadas naquela produção. Nós vamos pensar também na produção em si, qual o tipo de produto, se você tem produto voltado para o mercado interno ou para as exportações, você vai pensar se a produtividade daquela determinada área foi muito grande ou foi muito pequena, quais foram as tecnologias empregadas naquele cenário, beleza? Então, pensou em agrário, pensou em social, pensou em agrícola, pensou em produção, beleza? Não é à toa que nós trabalhamos com o termo reforma agrária e, portanto, você já conclui que a reforma agrária fala sobre uma necessidade de reformar aspectos sociais no espaço rural. E não é à toa que nós falamos de modernização agrícola. Quando nós falamos sobre processo de modernização agrícola, nós estamos pensando na modernização das técnicas empregadas e na organização da própria produção. Perfeito? Olha só, uma segunda diferença fundamental é a diferença entre produção e produtividade, beleza? A produção é algo absoluto, é a safra, é o quanto você produziu, beleza? E a produtividade é o rendimento, é algo relativo, é o quanto você produziu por cada hectare ocupado, beleza? Lembrando que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, as dimensões oficiais de um campo de futebol, beleza? Então, por exemplo, se eu falo para você que um agricultor teve uma produção de 50 toneladas, eu estou trabalhando com a safra, a produção desse cara. Agora, se eu falo para você que ele obteve 1 tonelada por hectare, eu estou apresentando o rendimento, a produtividade, o quanto ele conseguiu produzir em cada hectare da sua terra. Beleza? Tranquilo? Olha só, quando você pensa em produção agropecuária, existem aqui três elementos fundamentais, beleza? Nós temos aqui, ó, a questão da terra, né, a propriedade rural, o local onde a produção vai acontecer, a questão do capital, ou seja, a quantidade de dinheiro que vai ser investida naquela produção. E nós vamos observar, ó, que existe essa relação direta entre o capital e o grau de tecnologia aplicado, beleza? Nós vamos observar que a maior capitalização produtiva vai naturalmente gerar uma maior utilização de recursos tecnológicos, e, em contrapartida, uma baixa capitalização, ou seja, poucos investimentos, vai resultar na utilização de técnicas bastante arcaicas,
né, uma utilização bastante limitada de tecnologia, beleza? E finalmente nós temos a questão do trabalho, né? As relações de trabalho que vão existir, pensando também, ó, na questão da mecanização daquela safra e assim por diante, beleza? A partir desses elementos, terra, capital e trabalho, surge a classificação dos agrossistemas ou sistemas agrícolas ou sistemas agropecuários. Em geral, existem três mecanismos básicos de classificação: pelo grau de capitalização, e aí você vai classificar como extensivo ou intensivo, pela gestão da mão de obra, e aí você vai classificar como agricultura familiar ou patronal. Lembrando que a agricultura patronal também pode ser chamada de empresarial. E, finalmente, você pode pensar na questão das técnicas empregadas. E aí dividiremos em produção tradicional, em produção moderna ou produção alternativa, né? A produção orgânica, a agrofloresta, alguns elementos que vamos aprofundar mais adiante, beleza? Portanto, o agrossistema é um modelo de produção agrária que se observa, né, qual tipo de cultivo ou criação, as técnicas que são aplicadas, a relação da agricultura ou pecuária com o espaço, tanto em termos de densidade quanto a dimensão da propriedade da terra e o destino da produção. Então, nós temos aqui dois exemplos de sistemas, né? Um sistema que vai utilizar técnicas bem rudimentares, beleza? E vai ser marcado por uma produtividade muito pequena. E aqui nós temos, ó, uma produção que vai utilizar altíssima tecnologia. Aqui, ó, a utilização de drones para monitorar o plantio. E assim nós vamos falar de uma alta produtividade, beleza? Olha só, pensando em grau de capitalização, né, sistemas intensivos e extensivos, nós vamos pensar na quantidade de capital que foi investido e, naturalmente, na produtividade. Quanto maior for a capitalização, mais modernos serão, né, os equipamentos e técnicas utilizadas e, naturalmente, maior vai ser a produtividade. Galera, a agricultura intensiva é aquela que vai aplicar um grande volume de capital na produção e, naturalmente, você vai encontrar uma grande utilização de aparato tecnológico, beleza? Então, aqui, ó, a utilização de tecnologia vai ser bastante elevada, né? Equipamentos, profissionais qualificados, sementes selecionadas, insumos químicos e assim por diante, beleza? Nesse caso, utilização intensiva de mão de obra, quando são produtos, né, extremamente frágeis que não permitem a mecanização ou utilização intensiva de tecnologia, beleza? Aqui, o uso da terra também é intensivo, beleza? Eu vou observar que nesse caso, ó, a maior parte do imóvel rural estará produzindo, é uma questão até mesmo lógica. Esse cara que aplicou, né, uma grande soma de capital para investir em tecnologia, ele vai explorar ao máximo suas terras para obtenção de maiores lucros. Nós vamos observar que essa produção é destinada ao grande mercado consumidor, e aí nós vamos pensar na agroindústria, aquela indústria que beneficia o que foi produzido no espaço rural. Então, por exemplo, uma empresa de sucos industrializados, ela vai pegar as frutas que foram cultivadas em uma dada fazenda e essas frutas serão transformadas em suco industrializado, com adição de água, açúcar, conservantes, ela vai ser devidamente engarrafada e assim por diante, beleza? Temos também o grande comércio varejista, que seriam as redes
de supermercado e temos aí também as empresas de comércio internacional, ou seja, produção voltada para o mercado externo, beleza? Aqui, ó, conforme eu falei, uma capitalização muito grande e utilização de técnicas em insumos modernos, e aqui nós teremos uma grande produtividade. Alguns, né, exemplos de produção extremamente moderna. Temos aqui, ó, a floricultura no oeste de São Paulo. Temos aqui, ó, a produção de hortaliças na região serrana do Rio de Janeiro. E temos aqui, ó, a produção de soja no Brasil Central. Tanto a pulverização, né, de inseticida na produção, né, a utilização dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, e aqui, ó, a utilização de colheitadeiras para colher a produção, beleza? Uma realidade totalmente oposta é a produção extensiva. Aqui, ó, você vai observar que a capitalização é muito baixa, beleza? E o resultado disso é a utilização de técnicas extremamente arcaicas na produção, beleza? Nós vamos observar que temos aqui, ó, um emprego muito reduzido de trabalhadores, né? Basicamente é a família que está ocupando aquelas terras que produz e utilização de técnicas rudimentares. Aqui, ó, a utilização da terra vai ser parcial, porque não existe capital suficiente para ocupar toda a terra. O objetivo dessa produção é a subsistência, tá? O cara produz para se alimentar ou, né, ele vai vender parte da sua produção na cidade mais próxima, no centro de consumo mais próximo, beleza? E você vai observar que a produtividade aqui é extremamente reduzida. Então, nós temos aí algumas imagens mostrando essa produção extensiva, beleza? No que tange a pecuária e a avicultura, né? O que vai definir a intensividade é a quantidade de cabeça de gado ou de aves, né? A quantidade de indivíduos, né, por hectare. E aqui vai existir, né, uma necessidade muito grande de utilização de ração, ou pastos cultivados, né, com pastos específicos para alimentar adequadamente esse gado ou essa ave, né? Você vai ter aí uma grande utilização de assistência veterinária, quando necessário, utilização de hormônios, né? Uma série de recursos que vão aumentar a produtividade e o rendimento, beleza? A realidade inversa é a pecuária ou a avicultura extensiva, né? Aqui você tem o gado que vai se alimentar em pastos naturais e, né, as aves que vão ficar ciscando. Aqui a quantidade de cabeça de gado é muito reduzida, assim como a quantidade de aves, e nós vamos observar que esses bichos acabam ficando soltos, beleza? Tranquilo? Bom, galera, fechamos aqui esses primeiros estudos sobre o espaço rural e na aula seguinte começaremos a aprofundar a questão dos sistemas agrícolas a partir, né, da relação familiar ou da produção empresarial. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.